Olá, pessoal do segundo ensino médio, A e B, do Colégio CCA. Que bom poder falar com vocês. Estou com saudades das nossas aulas. Enfim, o primeiro recado que eu dou aí para vocês é que eu desejo que tudo esteja correndo bem, que todos estejam saudáveis, vocês, os seus familiares. O segundo recado eu acho importante aproveitar essa situação como uma oportunidade para que vocês possam aproveitar o tempo com a família, estudarem, né? Preparar também algumas atividades em família, fazer um casa picada, bater um papo, jogar Uno, né, jogos de tabuleiro também, não só ficarem isolados aí de repente no videogame ou tal, que seja compartilhado isso com a própria família, né? Aproveitem esses momentos, eles são valiosos, tá? Bom, galera, vamos lá. Então, eu vou dar sequência aqui, tá? Já deixei alguns videozinhos para vocês terem uma noção sobre o assunto. E esse assunto a gente já havia começado na aula mesmo, né? Na aula presencial. E agora nós vamos dar continuidade aqui. Eu vou explicar ponto por ponto da apostila, tá? Então, tudo que eu for falando, né, está localizado no capítulo 3, Nova Ordem Mundial e Regionalização do Mundo, na frente B, tá? Unidade um, frente B. Então, é legal pegar o livro e acompanhando, grifando, marcando em si, aproveitando, né? Porque vai ficar bem positivo, tá? Então, pessoal, aqui nós temos já logo de cara, né? Eu tô com o meu livro aberto físico aqui também, né? E analisando, né? Então nós temos aí as primeiras três imagens, né? Fazendo essa separação, né? Do muro que separa os Estados Unidos do México, o outro muro que separa a Palestina de Israel, e esse terceiro muro que separa evitar a passagem, né, de imigrantes da cidade para a cidade de Calais na França, tá? Então o que acontece? A queda do Muro de Berlim, o texto vem falando, né, que a queda do Muro de Berlim, ela acabou sendo um símbolo muito forte em relação à finalização da Guerra Fria, tá? Só que existem hoje em dia outros muros, né, também pelo planeta Terra. No total, atualmente, nós temos 37 fronteiras vigiadas com muro, né? No caso, essa fronteira aqui, galera, ó, dessa imagem, ela é ó que evolução, hein, pessoal, ó, legal, hein? Nessa imagem aqui, pessoal, essa é a fronteira mais vigiada do planeta Terra atualmente, tá? Enfim, isso aqui acaba acontecendo. Já sobre uma nova ordem mundial, né? Então nós fizemos já esse histórico na sala de aula. Eu fiz análise de que existia o primeiro, segundo e terceiro mundo. O segundo mundo, que era o mundo dos países socialistas e capitalistas, desculpa, os países socialistas e convertentes, né? A ideia de chegar um dia a serem comunistas. Até fizemos análise do filme do Rock Balboa, o Rock 4, né? Uh, e eu coloquei também no site para vocês poderem acompanhar. Então, existiu um cientista político, galera, né, que está aqui, né? Ele é o Francis Fukuyama, tá? O Francis, que análise ele fez? Ele fez uma seguinte análise, que naquele período, tá? Que vocês viram um vídeo do Jornal Nacional, mostrando a queda do Muro de Berlim e tudo. O que aconteceu depois, né? Que o Francisco Fukuyama ele fez uma análise naquele período. Ele acreditava que como o regime socialista tinha morrido, seria uma coisa natural o mundo ser regido de uma maneira monopolar, tá? Com a única liderança dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, na sequência aí, o que nós percebemos também, né? Nós percebemos que 30 anos depois, tá? Em 2018, dois cientistas políticos, gente, eu adoro ciência política, vocês sabem disso. Dois cientistas políticos, tá? Eles fazem uma nova análise, né? Que no caso é o Levinsky e o Ziblatt. Eles fazem uma análise e eles escrevem um livro chamado, né? Como as democracias morrem, né? Deixa eu, ó, não consegui. Bom, ferramenta, enfim.
Daqui a pouco eu descubro aqui. Então, pessoal, o que que acontece? Eles fizeram um livro, eles escreveram um livro com o seguinte título: Como as Democracias Morrem, né? Esse livro é muito legal de se estudar. Por quê? Se o capitalismo ele venceu e o país que tem isso mais fortalecido é o país mais rico do mundo, ele vai comandar isso, né? Mas o que que acontece? Nesta concorrência desenfreada, né, o que, que esses dois cientistas falam? Que muitos países começam a fazer o quê? A concorrer, a tentar se desenvolver aos trancos e barrancos. É como uma corrida de 100 metros, tá? Vamos lá. Nós vamos correr 100 metros contra o Bolt, né? O Usain Bolt, o jamaicano. Galera, foi dada a largada, né? Enfim, e ele sai em disparada, corre 100 metros em menos de 10 segundos e nós estamos atrás correndo com toda a nossa força. Vamos dar umas tropeçadas, umas cambaleadas, de repente um invadir a faixa do outro, mas vamos chegar lá. Mas para algumas coisas acontecerem nesse sentido do sistema capitalista liberal, nem sempre as opiniões do povo são levadas em considerações. Automaticamente, quando isso acontece, existe um problema forte relacionado ao que? Ao processo democrático morrer. Porque a democracia, um dos direitos da democracia é o direito de voto da população. Mas será que a economia ela está preocupada com a opinião da população? Dependendo, pode ser que sim, em outras situações pode ser que não. Então isso acaba sendo bastante relativo, tá? Ou seja, essas tendências antidemocráticas, elas acabam ganhando mais fortalecimento, tá? Então isso que acaba acontecendo aí, né, em cima desse processo. Agora, pessoal, dando continuidade, ou seja, essa competição desenfreada, que a gente dá o nome de multipolaridade, tá? Nós podemos fazer uma análise aí importante sobre essa situação aqui da multipolaridade. Então nós temos, depois do período da Guerra Fria, os Estados Unidos liderando, a União Europeia vem na sequência e juntamente com o Japão, tá? Então nós temos aqui nessa página os principais, né, desculpe a resolução, mas assim, os principais países hegemônicos, né, e que aspiram a obter hegemonia, né, ou seja, essa liderança forte. Então, Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, a China, Japão e a Índia, né, têm essas aspirações. Não existe um país europeu que tentou fazer isso de maneira individual, então a formação do grupo aí da União Europeia. Então, olha que coincidência, sem querer, tá? Sem querer, a União Europeia acaba sendo, né, fundada, reorganizada. Eles começaram lá a partir de 1957, tá? Com uma formação de uma organização, uma associação para venda e comércio de ferro e aço entre alguns poucos países. Mas a União Europeia, de fato, ela se fortalece como ela está hoje só na década de 90, depois da Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, tá? Isso não havia acontecido antes. Foi depois, porque eles se juntaram aqui, ó, para poder fazer frente à concorrência dos outros países, tá? Então há o crescimento aí da formação desse bloco importante que é chamado a União Europeia em si, tá? Deixa eu ver um testezinho aqui. Muito ruim, mais ou menos. Não fica muito bom não. Então, pessoal, aqui, né, então nós podemos destacar até a ordem multipolar em si, né? Nessa ordem multipolar, tá? O que acabou acontecendo aqui dentro dessa situação é a seguinte coisa, né? Deixa eu voltar aqui, né? Da União Europeia em si, e outros sistemas vão se reorganizando. É igual o videozinho que vocês viram sobre a formação do BRIC, né? Criado pelo O'Neill.
Então, o BRIC não é um bloco econômico, não é nada disso, é apenas a situação de desenvolvimento econômico de algumas nações, como Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente foi colocado a África do Sul também, né, nesse grupo. Porém, o Brasil tem seu posicionamento questionado porque o nosso índice de crescimento ele está em torno de 1% ao ano. Isso é um crescimento muito baixo, isso já há 2 anos seguidos, né? Foi no ano passado, não, desculpa, no ano retrasado de 1,3%, o ano passado de 1,1%. E a ideia, os outros países aqui, por exemplo, Rússia, Índia e China, eles estão crescendo em torno de 4 a 6%, que é um crescimento muito bom, tá? Enfim, por isso que o Trump ele deu uma ordem, né, para poder fazer uma, como se chama, que o Brasil não fosse mais classificado como um BRIC, né? Porque o nosso crescimento ele está muito baixo. Então aqui os países integrantes até o início desse ano eram esses aqui. E esse imbróglio aí, né? Essa questão que está sendo discutida pelo nosso governo e pelo governo norte-americano, ainda não podemos determinar, né? Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, porque o Trump deu uma ordem, e estamos esperando ver como o mundo vai reagir perante isso e como o governo também brasileiro vai reagir perante isso, tá? Quais são as vantagens e desvantagens? No caso, ser rebaixado seria uma grande desvantagem logo de início, tá? Então, automaticamente após a Guerra Fria, em 2014 foi fundado o Banco dos BRICS, né? Que é o que está aqui, tá? E esse banco, né, ele tem uma função de ajudar no desenvolvimento, né? Deu uma pausa aqui. Eu acho que eu apertei alguma coisa. Sim, agora vai. Ele fez algumas análises, né? Sobre qual que é a medida. Ai, eu errei de novo. Mas aqui, pronto. Uma análise aí, né? Sobre o Banco de Desenvolvimento, NBD, né? Que acaba sendo, né, buscando mais autonomia para países, né, em relação às potências, não ficar tão dependentes dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão, tá? Aí existem dois grupos importantes, um é o G20 e o outro é o G7, tá? O G20, ele, deixa eu mudar minha página aqui também, tá? Uhum. Aqui. Então, no caso, essa ascensão desses grupos, né? Aliás, essa ascensão dos países do G20, são países que estão emergindo, né? Se desenvolvendo. Eles acabam tomando várias decisões juntas para poder negociar e também não ficarem tão dependentes do G7. Os G7 são as 7 nações aí mais ricas, tá, do mundo. E aí tem o G8, que é a formação do G7, mais a Rússia como convidada para discutirem algumas informações, tá? Então o objetivo do G20 é discutir o sistema financeiro internacional sem ficar tão dependente do G7, tá bom? Aí nós temos já na página 121 essa divisão da linha norte e sul. Nós sabemos que o mundo ele é separado em dois hemisférios, certo? Ele é separado no hemisfério norte e no hemisfério sul. Mas na linha econômica, nós temos a separação de países, né? Que os países do norte são considerados países desenvolvidos, inclusive a Austrália, que está, a Nova Zelândia também, que estão no hemisfério sul, geograficamente falando, mas na linha econômica são considerados países do norte. Na linha econômica, nós pegamos o México até o sul da Argentina e do Chile, o continente africano e o continente asiático praticamente quase todo, com a exclusão do Japão, que faz parte dos países aí subdesenvolvidos ou, né, os países mais pobres aí do mundo, né, não tão desenvolvidos assim. Tá? Então essas disputas econômicas, depois do fim da União Soviética, ela deixou de ser única, né? Deixou de ser bipolar, né? Um país contra o outro e os aliados, né? Tipo aquela banca de, vamos lá, meus amigos, eu estou, como se fala?
Não, os colegas, né? Nós temos as panelinhas que nós participamos, os nossos amigos mais próximos. Então, lógico, a União Soviética tinha uns amigos mais próximos, os Estados Unidos também tinham uns amigos mais próximos deles, né? Então, aqui, galera, no investimento em P&D, P&D é pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, nós vemos aqui quanto cada país investe em pesquisa. Isso aqui no ano de 2008. Gente, olha isso, é um absurdo. É um absurdo, né? É positivo para quem, né, mora lá, né? Os Estados Unidos investem 476 bilhões em pesquisa, tá? Isso é muita coisa mesmo, não é pouca coisa, tá? Porque para vocês terem ideia, o PIB brasileiro vai ser 4 vezes isso, né? Vai bater, 2 trilhões de dólares por ano o PIB brasileiro. Então eles investem 1/4 do PIB brasileiro só em pesquisa e desenvolvimento. A China com 370 bilhões, desculpa. O Japão com 170 bilhões, a Alemanha, o Brasil está aqui com 42 bilhões, né, de dólares investido em pesquisa até o ano de 2008. Mas isso acabou mudando muito do ano passado para cá. Muita verba direcionada para esse desenvolvimento não existe mais. Então temos que esperar aí os próximos dados do IBGE para ter essa noção, né, de como está sendo feito esse processo do campo do desenvolvimento. Aqui, galera, então, no campo financeiro, nós temos essa divisão, né, e as ideias básicas do liberalismo por volta de 2015. Então, isso daí a gente dá o nome de protecionismo, tá? Né? O protecionismo. O que é esse protecionismo? É uma ideia de uma tentativa de fechamento de fronteira antiliberal, tá? Para se alimentar. Tanto que nessa jogada entra o Brexit, né? Que seria a saída do Reino Unido, né? De Grã-Bretanha aqui, BR de Britânia, da origem da língua da Inglaterra, os bretões, né? Os povos bretões, existe de saída, né? Então, isso que acabou acontecendo aí. Agora, né, temos as ideologias, né? Perdão, saiu meu dedo aqui na foto. Então, aqui, a divisão política durante a Guerra Fria. Então, como estavam divididos os países nesse período, né? Então, nós temos aí a expansão enorme da União Soviética, tá? Que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética não era um país, era uma união de países que tinham como matriz econômica, né, ideológica, enfim, o socialismo, tá? E os outros países aqui, Turquia, Bulgária, Romênia, Hungria, Checoslováquia, Polônia fazendo fronteira, juntamente com a Finlândia, aqui um pedacinho da Noruega, tá bom? E nós temos a divisão atual. Então, a divisão atual, nós vemos que diminuiu, né? Olha aqui essa parte, pessoal. Vou até mudar a cor aqui, ó. A cor eu lembrei, pessoal, por que eu não estou conseguindo marcar o texto, porque eu tirei a foto. Então, o PDF ele está reconhecendo as imagens como foto, não como textos, tá? Então, por isso que eu não consegui grifar e marcar alguns pontos importantes aí. Agora, pessoal, nós temos aqui, né, essa diminuição, aí surgem esses países aqui, ó. Todos, lembra da Polônia, Eslováquia, Romênia, tal, que era a Checoslováquia, surgem esses países aqui que se separaram da Rússia, né? Tendo essa política aí atual. Então, coisas relacionadas a esse processo é o que, né? Nós temos a questão relacionada ao nacionalismo, que começa a crescer muito no planeta, tá? Essas ondas nacionalistas em si. Os conflitos ideológicos, nós acreditaríamos que ele seria finalizado, né? Mas embora isso ainda aconteça, surgem vários movimentos racistas antidemocráticos. Então o mundo ele começa a entrar num cenário que parece que estamos voltando no tempo. É impressionante isso. Não tem como, né, voltarmos no tempo. Parece, mas em muitas situações isso está acontecendo, né? Então, os Estados Unidos, desde, né, a queda das Torres Gêmeas, sendo muito mais agressivos nessa questão de controle de outros países, né? Então, o mundo ele começa a entrar numa disputa aí muito grande de etnias, religiosidade, as questões nacionalistas, antidemocráticas, entendeu?
o respeito ao próximo tem diminuído muito, principalmente um respeito entre os países em si. Crescem os movimentos terroristas, depois do 11 de setembro. Aí tem um filme que eu sugiro para vocês, tinha no Netflix, não sei se tem mais, que chama Guerra ao Terror, que ele mostra um pouquinho dessa visão. Um outro filme legal para vocês assistirem, mas lógico, é a visão norte-americana, tá? Cadê ele? Tá ali. Tá na parte de cima. Ai, gente, eu não vou lembrar agora. Daqui a pouco eu lembro. Enfim, o Guerra ao Terror é um dos filmes, tá? E tem outras situações aí também que vão mostrando essa situação tensa que são geradas através dos países do Oriente Médio e através dos Estados Unidos, essa influência toda. A onda de imigração muito grande da galera indo para a Europa, onde a galera tenta atravessar o oceano, enfim, ou às vezes indo por terra e solo. Então, há uma retomada do armamentismo, né, gente? É triste, mas os países voltam a produzir muito material bélico dentro dessas situações. E aqui, por exemplo, a variação de gastos que os Estados Unidos têm na produção de armamento de 1992, quando termina a Guerra Fria. Então, olha só, cai a quantidade de dinheiro em produção de armamentos. E olha o pico aqui, ó, em 2011, né, que os caras ficam caçando Osama Bin Laden e tal, né, o investimento em bilhões de dólares por ano, né, isso é muita coisa, muita coisa. Quando estamos falando em 800 bilhões de dólares, que foi o pico aqui, do ano mais ou menos de 2010, 2011, 12, é complicado, gente, é quase metade do PIB brasileiro, tá? É muita coisa de investimento em apenas armas, tá? E o módulo termina por aqui, né? Sobre essa questão do setor armamentista voltada à lucratividade e essas coisas todas. Então, quando o mundo entra em guerra, acontecem muitas coisas ruins. Porém, acontece também a alegrias de alguns. A alegria dos fabricantes de armas, e a alegria de quem está envolvido com esse processo sobre conseguir um investimento para pesquisa, desenvolvimento, que é nos períodos de guerra que o mundo mais se desenvolve tecnologicamente falando. Nós temos que lembrar que o sistema de defesa dos países, eles têm à nossa frente, tecnologicamente falando, de 20 a 25 anos à frente. O sistema de defesa ele é composto pela Marinha, pela Aeronáutica e pelo Exército. Por quê? Porque eles usam essa tecnologia superior para conseguir controlar a população e as tecnologias que a população tem, tá? Então, bom, galera, eu vou terminando a aula por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas. Na sexta-feira que vem eu estarei disponível no plantão às 9h30 da manhã, tá bom? Auxiliando vocês aí. Vou abastecer no site também com as tarefas e vou começar a desenvolver os formulários do Google aqui para que as coisas continuem acontecendo. Beleza, pessoal? Desejo a todos aí um ótimo final de semana e até mais, boa aula. Saudade das turmas aí, tanto segundo A quanto segundo B, e muita saudade do Colégio CCA também, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais e obrigado pela atenção.